João 8, de 12 a 20 diz assim: De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: Onde está teu Pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, o teu povo que adora o teu nome se encontra nesta presença, neste momento, diante da tua palavra. Cremos, ó Deus, que o Senhor tem instruído a cada um de nós por meio da Escritura, e temos expectativa de mais uma vez sermos alimentados nesta noite pela palavra bendita do Senhor. Que o Senhor leve todo o nosso pensamento cativo ao pensamento de Cristo, que a nossa atenção esteja voltada exclusivamente para a tua palavra, que nenhuma das questões deste mundo tome lugar no nosso coração agora, mas que vejamos a glória de Cristo por meio da pregação do Evangelho. Que o Senhor nos edifique, nos exorte e nos console para a tua própria glória e louvor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto anterior a esse que nós lemos mostra Jesus estabelecendo a maneira como o pecado deve ser denunciado. Você vai lembrar que os fariseus levaram a Jesus uma mulher pega, segundo eles, em flagrante adultério. Mas você sabe pelo texto que a motivação dos fariseus para denunciar o pecado dessa mulher era uma motivação perversa. O que eles queriam, na verdade, era uma chance a fim de acusar Jesus ou diante do Sinédrio ou diante de Roma. E você viu no texto que para se denunciar o pecado é preciso pensar primeiro na glória de Deus. Deus é o grande ofendido quando o pecador transgride a lei. Mas para tratar o pecado é preciso também pensar no benefício do faltoso, no arrependimento do pecador. E porque aqueles homens tinham uma motivação pecaminosa, aqueles homens acabaram então torcendo a justiça, porque a despeito da acusação que eles fazem de terem pegado aquela mulher em flagrante adultério, eles não levam o homem junto. Onde estava o homem que adulterou com essa mulher? Eles também, em vez de levar as autoridades competentes e estabelecidas para esse tipo de julgamento, levaram ao Senhor Jesus Cristo, que não era alguém legalmente ordenado ali pelo magistrado daquela comunidade religiosa. O Senhor recebe de fato a sua unção do seu Pai, mas ele não tem o reconhecimento do Sinédrio. Esses homens levam então a ação a Jesus Cristo, o que mostra que o que eles queriam mesmo era pegar Jesus em contradição.
E o que Jesus fez, depois da insistência desses homens, porque em princípio Jesus sequer deu ouvidos àquilo que eles estavam falando, Jesus se dobrou e começou a escrever no chão, eles insistiram, a lei de Moisés manda apedrejar, o que o Senhor nos diz? Jesus então manda que a lei seja cumprida. Jesus diz que aquele que não tinha pecado deveria atirar a primeira pedra. Como eu falei na semana passada, Jesus não está contradizendo a lei de Moisés, pelo contrário, Jesus está mandando executar a lei de Moisés, porque pela lei, os primeiros a atirar a pedra deveriam ser as testemunhas que levaram a mulher em flagrante adultério, isso se o testemunho fosse verdadeiro, porque se fosse comprovado que era um falso testemunho, quem seria apedrejado na verdade eram as testemunhas. E diante desse dilema proposto por Jesus, o texto diz que estes homens foram acusados pela sua própria consciência e foram se retirando daquele lugar. Jesus então pode tratar com a mulher e perdoar os seus pecados, estender a ela a sua graça. Veja que no finalzinho do texto, é isso que ele declara no verso 11. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então ele disse: nem eu tampouco te condeno, vá e não peques mais. E então João continua o seu relato dizendo que, de novo, mais uma vez, Jesus vai ao templo e começa a ensinar novamente o povo. João registra em que local do templo Jesus estava. Está lá no finalzinho do texto que nós lemos no verso 20, veja lá. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. João, ele frisa que Jesus estava de fato lá no templo, no local das ofertas, e foi dali que ele então ensinou aquilo que nós vimos no texto, que nós lemos no texto dessa noite. É nesse texto que Jesus se declara a luz do mundo, e vai ser questionado pelos fariseus a respeito de quem ele era. E nesse diálogo entre Jesus e os fariseus, você pode aprender a respeito do que você tem na pessoa de Jesus Cristo. Quando você está em Cristo, você tem nele alguns benefícios, e o texto mostra exatamente a respeito sobre isso. O que você tem em Jesus Cristo? Os versículos que estão aqui nos mostram que em Jesus Cristo você tem a verdadeira luz. Veja o que está acontecendo aqui. Jesus dá uma declaração bastante solene e está aí registrada por João no verso 12. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Esta é a segunda vez no Evangelho de João que Jesus usa a expressão que aponta para si mesmo como o próprio Deus. Eu sou é como Deus se apresentou a Moisés lá na sarça. Eu sou o que sou. Jesus já havia dito isso nos capítulos anteriores, e mais uma vez ele chama para si esse título divino. Eu sou a luz do mundo. E o contexto em que essa declaração é feita continua sendo bastante importante, porque lembre que Jesus havia estendido a sua graça a uma mulher pega em pecado, ou seja, uma mulher imersa em trevas morais. E não só isso, os fariseus também estavam completamente vivendo em trevas morais. Eles estavam na mesma condição daquela mulher. É por isso que a consciência deles os acusou, e eles foram se retirando um por um, porque a semelhança daquela mulher, eles também haviam quebrado a lei do Senhor. A mulher, o 7º mandamento, eles, o 9º mandamento. Apesar de se verem como os grandes guardiões da lei, o seu legalismo, a sua religiosidade os envolvia em trevas. Eles não conseguiam enxergar direito.
E aquele então que falava a eles era a grande solução para os problemas, tanto da mulher pecadora, quanto dos fariseus envoltos em suas trevas. Eu sou a luz do mundo. Você precisa lembrar que João, lá na abertura do Evangelho, já havia dito que Jesus era a luz dos homens, e que esta luz que veio ao mundo resplandece nas trevas, e as trevas não podem prevalecer contra a luz. Quando a luz chega, as trevas se vão, cessam as trevas. Não há como as trevas conterem a presença desta luz radiante e bendita que é o Senhor Jesus Cristo. E agora então João está registrando as palavras do próprio Jesus, falando a respeito disso. Eu sou a luz do mundo. A ideia então é que o mundo, ele vive de fato imerso em densas trevas, trevas morais. A realidade daquela mulher adúltera, a realidade dos fariseus legalistas, é a mesma realidade de todo homem que se encontra fora do pacto que o Senhor estabeleceu. Todos os homens que estão representados por Adão e que quebraram em Adão o pacto das obras, estão em trevas, estão distantes do Senhor, não conseguem discernir corretamente a vida, porque sem Jesus é isso que resta. Sem Jesus, todo pecador está em trevas morais, e o pior é que eles não discernem isso, e eles amam essa condição, eles gostam do pecado, eles gostam do estado em que vivem. Entretanto, Jesus está afirmando aqui que aquele que se achega a Ele começa a viver agora em uma nova situação. É por isso que Ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aquele que regenerado pelo Espírito de Deus, João está mostrando o tempo todo aqui no Evangelho, que se achegar a Cristo, crer em Jesus Cristo, não é uma obra humana, é uma obra sobrenatural do Espírito de Deus, que faz com que o homem venha a nascer de cima, que muda o coração, que transforma o coração do pecador, para que ele venha a reconhecer a Jesus Cristo. Então todo aquele que é regenerado pelo Espírito e que está em Cristo, não anda mais em trevas, não está mais na condição dos homens que estão afastados do Senhor. Pelo contrário, Jesus está dizendo que cada um daqueles que se achega a Ele tem a luz da vida. Lembre de uma outra questão importante aqui. Tudo isso aconteceu, a questão com a mulher, logo após a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos tinha acabado de terminar, e como havia alguns costumes que eu disse que começaram a ser incorporados à festa, um deles era aquele de o sacerdote trazer a água do poço e derramar lá no templo. Daí então Jesus dizer que ele era aquele que matava a sede, e que todo aquele que tinha sede deveria ir até ele, a fim de ter a sua sede saciada. Outro momento da festa era um momento em que eles costumavam iluminar aquele que era chamado o átrio das mulheres. Havia algumas partes do templo, uma delas era chamada de átrio das mulheres. Eles colocavam ali 4 grandes lâmpadas, elas eram acesas e elas acabavam iluminando também parte da cidade. O povo estava acostumado com isso que acontecia na festa, e mais, o povo estava acostumado com a metáfora que está sendo usada o tempo todo no Antigo Testamento sobre a luz. Por exemplo, abra aí a sua Bíblia em Isaías, capítulo 49. Dê uma olhada comigo no verso
de número 6. O capítulo 49 é uma profecia sobre o Messias. Se você já olhar o título que é dado pela Sociedade Bíblica para esta porção aqui da Escritura, você vai ver que eles dizem que aqui está tratando do servo do Senhor, que é a luz para os gentios. Então veja o verso de número 6. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação, até as extremidades da terra. E aqui nessa profecia você tem o Messias sendo anunciado como aquele que é a luz tanto para Israel, para aqueles que se arrependessem e crescem, quanto para os gentios, para pessoas de outras nações. Se você for um pouco mais à frente, no capítulo 60, você tem outra referência interessante aí no verso de número 19. E aqui está sendo descrita a glória da nova Jerusalém, e diz: nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. O povo estava acostumado, bastante acostumado, com esse tipo de simbolismo, com esse tipo de linguagem. Na festa dos tabernáculos eles lembravam aquilo que Deus havia providenciado para o povo no deserto, como Deus cuidou do povo, como Deus alimentou o povo, como Deus saciou a sede do povo, como o Senhor proveu tudo aquilo que era necessário, como o Senhor guiou o povo no deserto, no meio da noite, com uma coluna de fogo, e o povo seguia a luz da coluna de fogo, a fim de não se perder, ou a fim de ter o verdadeiro direcionamento do Senhor naquele deserto. E agora então o Messias chama para si todas as profecias e diz: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não estará em trevas. Quem tem a mim como guia nunca estará perdido. E é inevitável a associação aqui com a coluna que guiava o povo, a coluna de fogo que guiava o povo no deserto. Jesus está anunciando a si mesmo como aquele que conduz o homem para a vida, tirando o homem deste mundo em trevas. Veja, volte lá em João: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, quem me segue terá a luz da vida. É o Senhor Jesus Cristo que ilumina, que é a luz que conduz a sua igreja. É o Senhor para quem devemos olhar, a fim de sermos também guiados até novos céus e nova terra. O Senhor é aquele que dá vida ao seu povo. Então, se você está em Cristo, se você faz parte do povo que se chama pelo nome do Senhor, ainda que você esteja andando neste mundo, e você está, você não precisa estar confuso e perdido como está esse mundo. Você não precisa estar aí desnorteado como estão os homens deste mundo, porque ao olhar para Jesus e para a sua palavra, você tem direção. Você sabe para onde você está indo. Você sabe que este aqui não é o destino final. Você sabe que apesar de já estarmos em Cristo, nós ainda não estamos em casa. Nós estamos rumando para novos céus e para a nova terra. Mas infelizmente, meus irmãos, muitos são os crentes
que a despeito de já terem confessado a Cristo, de fazerem parte da igreja do Senhor, acabam se encontrando perdidos, porque em vez de olhar para o Senhor Jesus Cristo, eles tiram os olhos do seu Redentor e começam a procurar fora de Jesus algo que lhes traga satisfação ao coração, sentido à vida, segurança. Quantos não são os corações que estão apreensivos nesse momento em que as urnas estão sendo aí apuradas, em que está sendo declarado quem é que se assentará na cadeira presidencial pelos 4 próximos anos, e há muitas pessoas agoniadas, pensativas, tristes, confusas. Mantenha os seus olhos em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus, mesmo que a situação fique terrível, mesmo que a sociedade que já está em trevas continue andando nesse caminho e as coisas continuem ficando ainda piores, você tem a Cristo, o seu guia, e não precisa ficar aí desnorteado. Muitos têm tirado os olhos da palavra de Cristo, buscando direção em outras fontes, e isso é semelhante a alguém que está andando em um local escuro com a sua lanterna e de repente falta pilha, e agora ele não sabe mais para onde ir. Enquanto ele tinha sua lanterna em mãos, ele sabia a direção, mas sem a lanterna ele não tem ideia. Lembra do Salmo? Nós estudamos pela manhã aqui o Salmo 119. O salmista vai declarar que a palavra de Deus é a luz para o seu caminho. Então mantenha os seus olhos fitos na palavra bendita do seu Senhor, porque sem a lanterna, sem a luz de Cristo, você se perde e corre o risco de trombar com grandes perigos, de cair em algum penhasco. Você toma caminhos errados, você cai em precipícios. A promessa que o Senhor tem para os que o seguem é que eles nunca andarão em trevas, nunca, nem um dia sequer. Usufrua desta bênção de andar na luz, viva como um filho da luz, porque em Jesus você tem a verdadeira luz. Mas você tem um pouco mais. Em Cristo Jesus você também tem a verdade. Veja o que vai acontecer agora no texto. Jesus anunciou a si mesmo como o grande eu sou a luz do mundo. E quando ele anuncia a si mesmo como a luz do mundo, ele é confrontado por estes homens que estão em trevas. O verso de número 13 mostra isso. Então, depois dessa declaração, lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Aqueles homens agora olham para Jesus, homens que não conseguem discernir um palmo à frente do seu nariz, eles estão em trevas, e dizem: você mente, você se vangloria, você mesmo fala a respeito de você mesmo está contando vantagem, porque ninguém mais testemunha ao seu favor, você está falando ao seu respeito. E aí nesse ponto você precisa lembrar o que aconteceu lá no capítulo 5, veja no capítulo 5, volte aí as páginas da sua Bíblia, a partir do verso 31, o que João registrou, a conversa que João havia registrado, quando Jesus explicou aquilo que ele veio fazer.
Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. E eu expliquei nesse texto que Jesus não está aqui se contradizendo com aquilo que ele está dizendo lá, e não está assentindo com os fariseus, dizendo que o que os fariseus estão falando é verdade. Pelo contrário, Jesus vai mostrar aqui que havia muitos testemunhos a respeito dele. Então ele diz: outro é que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito testemunho humano. Digo-vos, entretanto, estas coisas, para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e aqui ele está falando de João Batista, e da pregação de João Batista. E vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz, mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Porque as obras que o Pai me confiou para que eu realizasse, essas que eu faço, testemunham ao meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. E aqui então Jesus está dizendo: olha, João testemunha de mim quando ele prega, as Escrituras testemunham de mim, e as obras que são anunciadas na Escritura são vistas em mim, eu estou fazendo cada uma delas. O Pai testifica de mim. Vocês ouviram a voz que veio do céu dizendo: este é o meu Filho em quem eu tenho prazer. Então lembre-se disso. E agora aqueles homens que estão escutando Jesus estão mais uma vez confrontando e dizendo: olha, você mesmo está dando um testemunho a seu próprio respeito, então esse testemunho ele não pode ser considerado. Então ele responde aos fariseus e fala um pouco mais a respeito de quem ele era. Veja aí o que ele vai falar no verso 14. Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde eu vou. Jesus está dizendo que ainda que ele estivesse falando de si mesmo, o seu testemunho era a mais pura expressão da verdade. E ele então vai estabelecer algumas razões que demonstram que o que ele está falando é verdade. Quais são essas razões? Ele vai dizer no verso 14 que ele é aquele que vem do céu. Diz assim: eu sei de onde vim e para onde eu vou. Mas aqueles homens não sabiam disso. Aqueles homens não conheciam a Cristo. Logo, as palavras destes homens a respeito do Senhor estavam completamente erradas. Jesus veio do céu e para lá ele voltaria, e ele afirmou isso um pouco antes aí no capítulo de número 6, veja lá, capítulo 6, verso 61. Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Jesus havia falado e pregado de forma muito dura e enfática, e estes homens começaram a ficar escandalizados com as suas palavras, e Jesus está dizendo: isso escandaliza vocês? Veja o verso 62: que será se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro ele estava? Ele já havia dito na sua pregação que ele veio do Pai, que ele estava com o Pai. Agora ele está dizendo que iria voltar para o Pai. E aqui no texto que nós estamos lendo nessa noite, mais uma vez ele diz: eu vim do céu, eu sei de onde eu venho, eu sei para onde eu voltarei. Jesus é aquele que é a verdade, que fala a verdade, porque ele sabe de onde ele vem. E sendo Jesus aquele que desceu do céu e para lá voltou, estando hoje à destra do Pai, intercedendo por você, você precisa confiar na sua palavra, que é a verdade eterna.
Essa é uma figura que aparece também lá nos Salmos, no Salmo de 119 principalmente. Porque Deus é eterno, a sua palavra é a verdade, é eterna, porque Deus é a verdade, a sua palavra é a verdade. Então aquilo que Jesus fala é a pura expressão da verdade, e é por isso que neste mundo em trevas, é para esta verdade da palavra que você olha, é aqui que você coloca os seus olhos. Na Escritura, você tem a verdade de Deus, e nunca você deve negociar essa verdade. Ainda que muitas pessoas deste mundo queiram colocar a Escritura em descrédito, ainda que muitos comecem a achar você, ou taxar a você de bitolado, antiquado, quadrado, alguém que não sabe para onde está indo por crer num livro tão velho, ainda assim você precisa manter os seus olhos na verdade de Cristo, que está na palavra dele, porque em Cristo você tem a verdade. Então Jesus está mostrando: olha, eu falo a verdade porque eu vim do céu. E ele continua nos versos 15 e 16, veja lá: vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Jesus agora está dizendo: olha, eu sou a verdade, vocês estão em trevas, e é por isso que vocês estão julgando de forma errada. Vocês estão fazendo isso conforme aquilo que vocês estão percebendo, vendo. Vocês estão julgando segundo a aparência. Volte um pouquinho mais aí no capítulo 6, e você vai lembrar que Jesus disse que não era assim que eles deveriam fazer. Ele diz que eles deveriam julgar não segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Desculpe, no capítulo 7, verso de número 24. Não julgueis segundo a aparência, e sim segundo a reta justiça. Nessa ocasião, mais uma vez os homens tinham uma opinião equivocada sobre Jesus Cristo, dizendo: nós sabemos quem Ele é, nós conhecemos o seu pai, nós conhecemos a sua mãe, nós sabemos de onde ele vem. Eles estavam julgando conforme aquilo que os seus olhos viam, e não conforme aquilo que a Escritura dizia, e não conforme a reta justiça. É por isso que Jesus os está acusando mais uma vez nos versos 15 e 16. Vocês julgam segundo a carne, vocês não conseguem discernir as coisas espirituais, eles estão em trevas. E Jesus então faz uma afirmação interessante: vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Aí você fala: mas como assim que Jesus a ninguém julga? Bom, lá no capítulo 3 já foi dito isso, o julgamento já está feito. Nos outros capítulos de João, você também leu que Jesus não veio para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem é que vai ser salvo e não será julgado? Quem crê. Quem crê não é julgado. O que não crê já está julgado. E é por isso então que Jesus diz: eu não julgo a ninguém, mas Ele sabe que muitos irão rejeitá-lo, e esses que irão rejeitá-lo deverão ser julgados. E é por isso que no verso 16 ele diz: mas se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu, porém eu e aquele que me enviou. O julgamento destes homens que estão rejeitando a Cristo é inevitável. E quando acontecer esse julgamento será um julgamento fiel, porque será feito tanto pelo Filho quanto pelo Pai que o enviou. Agora perceba o contraste que Jesus está estabelecendo aqui. O contraste é o seguinte: aqueles homens julgam
o julgam de forma errada, mas ele, sendo a própria verdade, julga os homens de forma verdadeira e perfeita. João vem afirmando isso no seu evangelho. Jesus conhece o homem. Jesus sabe o estado do homem. E ele faz esse julgamento unido ao seu Pai. Julgamento que, como eu disse, já foi anunciado no capítulo 3. Quem não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Então Jesus é a verdade. Tudo o que ele fala é verdade. O que você tem na Escritura a respeito do estado em que o homem se encontra depois do pecado, esse estado de trevas espirituais, é verdade. E os homens precisam assentir com esta verdade. Eles precisam tomar consciência do que aconteceu com a raça humana quando Adão transgrediu a lei do Senhor. Mas aqueles homens não conseguiam perceber isso. Eles estavam em trevas, eles rejeitavam a luz. Eles estão fazendo o que todo homem que está morto em delitos e pecados continuará fazendo. E a menos que o homem reconheça isso, não há possibilidade de salvação. Haverá julgamento, um julgamento fiel e verdadeiro. Por isso, se o Senhor não abrir os olhos dos homens, os homens não terão capacidade de ser salvos. Então louve a Deus se você consegue enxergar a luz de Cristo. Se você já conseguiu enxergar a situação em que você estava por causa de Adão e a nova situação em que você está por causa de Cristo, e tudo isso é anunciado na palavra de Deus. Quando você anuncia o Evangelho, quando você dá testemunho do Senhor, você precisa rogar ao Senhor que faça essa mesma obra naqueles que estão ouvindo a mensagem. Mas você que já teve os seus olhos abertos pelo Senhor, pode confiar plenamente na palavra de Deus, ainda quando ela confronte os seus pecados, ainda quando ela confronta os desejos do seu coração, porque muitas vezes é isso que acontece. Nós estamos em algum caminho e de repente a Escritura sonda e revela o coração, e por vezes nós queremos deixar de lado. Nós precisamos nos dobrar a isso, porque quando a Escritura nos acusa de pecado, é porque estamos de fato pecando. Então, em vez de negar, em vez de lutar contra a vontade de Deus, arrependa-se e seja perdoado. Não duvide daquilo que a Escritura afirma que você é capaz. Quando cego pelos seus desejos e pecados, você por vezes faz de tudo para alcançar o que você quer. Tem muitas pessoas que se enganam a seu próprio respeito, duvidando que elas são capazes de chegar a determinadas situações ou circunstâncias. São pessoas que duvidam do que a Escritura diz, e que mostra homens santos, que foram chamados por Deus, caído em terríveis pecados. É por isso que você tem a exortação de Paulo: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Não duvide disso. Esta é a plena verdade. Nós não temos firmeza em nós mesmos, então confie na verdade de Cristo. Nos versos 17 e 18 ele fala um pouco mais, veja lá: também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Lembra da acusação? Você está falando de você mesmo, não tem validade esse testemunho. Jesus falou: tem validade, eu estou falando a verdade, eu vim do céu, eu sei que eu vou voltar para o céu. Vocês não têm ideia do que vocês estão falando, vocês julgam conforme a carne. Quem julga de verdade aqui sou eu julgo junto do Pai. Mas aqui ele confronta os fariseus com a lei que já havia sido mencionada no episódio anterior.
E eu creio que isso liga exatamente o contexto que nós estamos vivendo aqui ao contexto anterior. Porque no contexto anterior, aqueles homens trouxeram uma mulher querendo julgar aquela mulher. O tema do julgamento, ele está o tempo todo nestes versículos, destes capítulos aqui finais. Lá atrás, quando os homens do Sinédrio começaram a contrapor o ensino de Jesus e queriam prender Jesus, foi Nicodemos que disse: por acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo? Depois eles trazem a mulher. Essa mulher foi pega em adultério, em flagrante adultério, e a lei diz para matar. Bom, Jesus conhece a lei, e Jesus sabe o que Deuteronômio estabelece. Eu quero ler de novo com você, nós lemos semana passada, e eu quero trazer de novo a sua memória. Deuteronômio capítulo 19. Veja lá, a partir do versículo 15. Uma só testemunha não se levantará contra alguém, por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. E eu expliquei na semana passada que aqui você tem a regra geral. A regra geral é: não se julga ninguém com uma pessoa só acusando, 2 ou 3 testemunhas. Mas há momentos de pecado em que não há testemunhas, e o pecado continua sendo pecado. O que acontece nesses momentos? Não se julga então o pecado? É por isso que você tem o restante do texto. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para o acusar de algum transvio, então os 2 homens que tiverem a demanda. Que 2 homens são esses? O que está acusando e o que está sendo acusado. Os 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes indagarão bem. Se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra o seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim exterminarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti. Então, quando Jesus estava diante desses homens que trouxeram a adúltera, e eles disseram: essa mulher precisa morrer, Moisés diz que ela tem que morrer. O que o Senhor diz? Jesus diz: atirem a pedra. Vocês não são as testemunhas? Quem não tem pecado, atire a pedra. É nesse momento que estes homens, confrontados com o seu pecado, eles vão se retirando, porque eles sabiam da lei que dizia que havia mais de uma testemunha, ou que deveria, via de regra, ter mais de uma testemunha, e eles sabiam também o castigo para aquele que dava falso testemunho. E agora, no episódio de Jesus, em que eles acusam Jesus de ser um falso, um mentiroso, porque o seu testemunho não é verdadeiro, ele retoma essa lei que ele já havia mencionado no episódio da adúltera. Jesus está dizendo: mas eu não estou falando sozinho, eu estou falando conforme a lei diz. Eu falo ao meu respeito, e o meu Pai fala ao meu respeito. De novo, veja o texto, verso 18: eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Mas quando Jesus fala no verso 17: também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro, Jesus está mais uma vez dizendo: mais uma vez vocês falam contra a lei de vocês, mais uma vez vocês estão transgredindo a sua própria lei. E estes homens legalistas que eram, são agora confrontados com a sua própria crença. Jesus era de fato verdadeiro, o que era corroborado por 2 testemunhas, ele e o Pai. E Jesus, sendo a testemunha fiel e verdadeira, foi assim que nós lemos esses dias no texto de Apocalipse, quando Jesus acusa a igreja de Laodiceia: eu sou a testemunha fiel e verdadeira, aquele que sempre existiu, o eu sou, aquele que existe
desde todo sempre, Ele sempre fala a verdade. E por meio da palavra Ele dá a você acesso à verdade. Você tem nele a verdade, porque Ele é a própria verdade. E isso implica, irmãos, no fato de que crentes não podem suportar a mentira e nem se associar com aqueles que estão do lado da mentira. Quando crentes transigem com a mentira, eles estão negando o seu Senhor, que é a verdade. E por vezes os desejos do seu coração irão ser uma grande tentação para que você rejeite a verdade. Peça ao Senhor que livre você da tentação, que o livre do mal, que faça você resistir à vontade de negar a verdade. Assinta com a verdade, ainda que a verdade não seja exatamente aquilo que você gostaria de ouvir. Em Jesus Cristo você tem a verdade. Em Jesus Cristo você tem também conhecimento do Pai. Os fariseus já haviam rejeitado a Cristo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Isso é falso. Você está se vangloriando. Você mesmo está falando a respeito de você. Isso é mentira. Já tinham rejeitado a Cristo. Agora eles desdenham também do testemunho do Pai, porque Jesus está dizendo: não sou só eu falo a respeito de mim, o meu Pai também fala a respeito de mim. No verso 19 eles dizem: onde está o seu Pai? Cadê o seu Pai? Eles estão desdenhando desse outro testemunho que Jesus diz ter para dar. E Jesus então responde: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Eles estão fazendo pouco caso de tudo que Jesus vinha fazendo, do testemunho de Jesus por meio das suas obras, que mostravam que Ele era o Messias, das palavras do Pai que vieram do céu por ocasião do batismo, dizendo: este é o meu Filho em quem eu tenho prazer, daquilo que Jesus vinha fazendo e que vinha sendo profetizado pelo Antigo Testamento. Entretanto, o coração destes homens está empedernido, endurecido. Eles não têm olhos para ver, eles não têm ouvidos para ouvir, e a consequência disso é a rejeição de Cristo. O problema é que quem não conhece o Filho também não tem conhecimento do Pai. E ao rejeitar o Filho, automaticamente eles estão rejeitando o Pai. Não há como conhecer ao Filho negando o Pai. Não há como conhecer o Pai negando o Filho. Logo, todo aquele que pela ação do Espírito Santo toma conhecimento de Cristo por meio da Escritura, também conhece o Pai e é recebido pelo Pai. E as palavras de Jesus aqui ecoam aquilo que é dito lá no Evangelho, conforme Mateus, no capítulo 11. Lá Jesus diz assim: ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Em Jesus Cristo, e somente em Jesus Cristo, você tem o imenso privilégio de conhecer o Pai, e esta é uma obra graciosa do Espírito de Deus operada na vida do pecador, sem mérito algum. Isso é graça, abundante graça, que é revelada em Jesus Cristo. A fé cristã, irmãos, a fé que nós professamos, ela está enraizada no conhecimento de Cristo. Sem Cristo não há conhecimento do Deus verdadeiro, não há possibilidade de conhecer o Deus verdadeiro. Isso precisa ser sempre reafirmado. Hoje pela manhã
eu falei dos ataques que o cristianismo sempre sofreu por ser exclusivista. E é mesmo. Não há salvação fora de Cristo. Por mais que haja sinceridade na religiosidade, na expressão de fé, sem Jesus não há salvação. Nem mesmo entre os judeus há salvação sem Jesus Cristo. Mesmo os judeus, que foram os recipientes da revelação especial do Antigo Testamento, mas que rejeitaram o Messias, mesmo eles estão condenados sem o Senhor Jesus Cristo. Mas há muita gente dentro da igreja achando que Deus vai salvar pessoas somente pela sinceridade do coração das pessoas. E eu já vi gente dizendo assim: não, essas pessoas são sinceras, Deus olha para a sinceridade. Se eles tivessem acesso a Jesus, certamente eles iam se render a Cristo. Isso é falso, porque estes homens estão há anos esperando o Messias. O Messias está ali na frente deles, fazendo milagres, realizando prodígios, pregando a verdade, e eles estão rejeitando. Não duvide da sinceridade do coração desses homens. Paulo os trata assim na Epístola aos Romanos, dizendo que eles são zelosos por Deus, sem entendimento, sem conhecimento. E por não ter esse entendimento e esse conhecimento, eles rejeitam a justiça de Deus, que é vista em Cristo, na cruz de Cristo, na pessoa do Filho bendito de Deus. É por isso que sem Cristo não é possível conhecer a Deus. Tem muita gente enganada, porque afirmam conhecer a Deus, mas não sabe quem é o bendito Filho de Deus. Eu fui fazer uma visita uma vez, a convite de uma irmã. Vamos visitar um parente. Tem uns parentes meus que estão numa situação difícil de saúde. Falei, lógico, vamos lá. Aí eu fui, chegando na casa, tentando procurar uma oportunidade de proclamar o Evangelho, de falar de Cristo. Mas quando você encontra uma pessoa do outro lado, que acha que já é religiosa, e que começa a falar sobre fé, sobre crer em Deus, vai ficando difícil de você entrar na conversa, porque a pessoa está dizendo, não, eu creio em Deus, sabe? Então de repente eu parei e perguntei especificamente sobre Cristo. Falei, deixa eu perguntar uma coisa, você está dizendo a respeito aí da sua fé em Deus, de como você conhece a Deus, você conhece a Cristo? E a pessoa disse assim, sim, pastor, eu conheço a Cristo. Falei, ah, muito bem. Você sabe o nome do pai e da mãe de Jesus? Ela falou, como assim? Falei, como assim? Jesus tinha um pai e uma mãe. Não tinha? Está lá no Evangelho. O senhor está falando de Maria? Falei, sim. Ah, sim, Maria e José. Falei, isso mesmo, são os pais de Jesus. Você sabe com quantos anos Jesus ficou perdido lá no templo? Ela falou, não. Você sabe com quantos anos Jesus começou o seu ministério? Não. Você sabe me dizer quantos eram os amigos mais chegados de Jesus, os apóstolos? Não. Você sabe me dizer quais foram os pecados reprovados por Jesus Cristo nos religiosos? Ela falou, não. Eu falei, então esquece Jesus um pouquinho. Você está aqui com seu marido, quantos anos você está casada? Ah, estou casada, não lembro quantos anos, mas eram muitos anos, uns 20 anos. Você sabe me dizer que dia que o seu marido nasceu? Ela falou, dia tal. Você sabe me dizer o que ele gosta de comer, qual que é o prato que ele mais gosta? Sim. Você sabe me falar o que você, se você fizer agora, ele vai ficar morrendo de raiva? Você conhece ele a ponto de conseguir irritá-lo assim de uma hora para outra? Você sabe o que você vai falar que ele vai sair do sério? Falei, sei. Falei, por que você sabe tudo isso do seu marido? Eu vivo com ele, pastor, já tem 20 anos que eu vivo com ele. Falei, é isso mesmo, quando a gente convive com as pessoas, a gente sabe a respeito das pessoas. Nós não temos como conviver com Jesus, a não ser por meio da Escritura. A Escritura fala a respeito de Jesus, fala tudo isso que eu falei para você, e muito mais sobre o Senhor Jesus Cristo. Então pode ser
que a fé que você acha que tem em Jesus Cristo seja uma fé baseada naquilo que você inventou na sua cabeça, naquilo que você acha que Jesus é, e não naquilo que a Escritura diz que Jesus é. E foi nesse momento que eu consegui falar a respeito do Cristo da Escritura, porque até então eu estava diante de uma pessoa que, sem conhecer nada sobre Jesus, dizia: não, conheço, sei quem é. E como esta mulher, há muitas pessoas dentro das nossas igrejas cristãs, protestantes, reformadas, que professam fé, mas que não conhecem a Cristo. Sem conhecer a Cristo, não há conhecimento do Pai, não há redenção, não há salvação. Somente em Jesus a fé salvadora. E quando nós falamos em Jesus, significa crer em toda a obra realizada por Ele, toda a obra. Essa semana eu tive acesso a uns prints de uma publicação feita nos meses iniciais desse ano por um suposto pastor. Esse suposto pastor dizia o seguinte: eu não tenho ideia se a ressurreição de Jesus literal aconteceu ou não. Não tenho ideia. Então ele disse: isso não importa. Isso não importa. O que importa? Ele vai dizer que o que importa é o ensinamento e a vida de Jesus. E ele resumiu o ensinamento e a vida de Jesus a ajudar os necessitados, lutar pelos oprimidos, vencer o próprio egoísmo, denunciar sistemas corruptos. Ele não crê em Jesus, ele crê em algum tipo de programa político. Esse é um discurso que está na boca de ateus. Porque se o que importa é o ensinamento de Jesus, Ele falou que ressuscitaria, Ele disse que morreria, Ele disse que intercederia pelos seus à destra do Pai. Tudo isso é ensino de Jesus. E sem conhecer isso, você não tem acesso ao Pai, você não tem salvação, você não tem segurança. Você fica desesperado quando você peca, por não saber que diuturnamente você tem um sacerdote assentado à destra de Deus intercedendo por você. Não vai ter um momento da sua vida em que esse sacerdote não estará olhando para você e intercedendo por você. Razão de você não precisar ficar desesperado. Crer em Jesus é crer em tudo aquilo que a Escritura diz a respeito de Jesus. Mas quando você dá ouvidos a alguém que fala desse jeito, na ressurreição, isso aí não importa, importa o exemplo. Exemplo, você tem um monte. Olhe para a história, você tem um monte de personagem histórico que fez grandes coisas aí, fizeram diferença. Sabe qual a diferença de Jesus e desse monte de personagem histórico, que foram divisores de água, muitos deles, no seu tempo? Esses morreram e estão lá mortos. Jesus ressuscitou, e se Jesus não ressuscitou, é vã a vossa fé, permaneceis nos vossos pecados. Então um suposto pastor, que diz que não importa se Jesus ressuscitou ou não é um pastor cristão, não é um pastor que fala em nome de Deus, é um pastor que fala em nome do diabo, porque essa é a mensagem do diabo. Porque duvidar da ressurreição de Cristo é uma mensagem que vem direto do inferno. Sem Jesus Cristo, tal qual revelado na Escritura em toda a sua glória e com toda a sua obra, não há salvação. Aquele homem não é cristão, ele é um ativista político. Só no Jesus revelado na Bíblia você tem acesso ao Pai. O que o texto ensina então?
Ele ensina a respeito do que você tem em Jesus Cristo. Em Jesus você tem luz. E ainda, como eu disse, que você viva em um mundo em trevas. Você não está perdido. Uma boa ilustração disso é o texto que eu li durante a liturgia. Eu peço que você volte nele. Êxodo capítulo 10. Deus estava libertando o povo. E Deus confrontou cada um dos falsos deuses do Egito. E na 9ª praga, diz assim então o texto no verso 21. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Você consegue imaginar o que é isso? Trevas a ponto de o pessoal ficar com medo de levantar para dar um passo. Mas há um porém no texto. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. E isso ilustra muito bem o que Jesus está falando àqueles homens. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca estará em trevas. Nunca. Os homens estão sem rumo. Você sabe o seu destino. Você sabe como você deve se portar nesse mundo. Enquanto você não chega no destino final, não desvie os seus olhos da luz de Cristo. Nele você tem a verdade. A luz de Cristo é vista na Escritura. Nela você sabe o que você era sem Cristo, o que você se tornou em Jesus Cristo e o que você será na redenção final. E isso é verdade. Creia nessa verdade. Creia que por meio dessa verdade é que o Senhor santificará a sua vida, como Ele vai orar no capítulo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Em Cristo você tem conhecimento do Pai. No Éden, Adão lançou a humanidade em trevas para longe do Pai. Em Cristo você conhece verdadeiramente o Pai, que o recebe em sua família, santificará a sua vida até o dia final, para que você seja apresentado diante dele semelhante a Jesus Cristo, que é o seu irmão mais velho. Sem o conhecimento de Cristo não há cristianismo. Pode haver religiosidade, pode haver ativismo, mas uma religiosidade imersa em trevas, uma vida vazia e sem sentido. Viva a fé verdadeira que você tem em Cristo. Proclame-a a outros, porque o Senhor promete que continuará abrindo os olhos de pecadores, para que eles consigam enxergar a luz pela pregação do Evangelho. Se você ainda não está em Cristo, você se encontra em trevas. Arrependa-se. Creia no Cristo que é manifesto no Evangelho. Siga aquele que é a luz. Só assim que você nunca mais estará em trevas.